Pessoal, olha só o outro exercício que vai aparecer aí para nós. Ele fala assim, ó, tem um circuito, aí ele fala que é um resistor, aí embaixo tem dois resistores em série. Vamos fingir aqui que está 100% reto. Aí tem entre A e B. E ele fala que a DDP entre A e B é igual a 30 volts. E ele pede para a gente calcular no nosso exercício I1 e I2. Como que a gente pode calcular? E aqui ele ainda fala assim, ó, 30 ohms. Ele fala que aqui são 15 ohms. E ele fala que aqui são 5 ohms. E ele pede para a gente calcular I1 e I2 e a resistência equivalente do circuito. Como que a gente vai fazer? Bom, pessoal, aqui a gente sabe que na hora que chega o nó, parte da corrente sobe, parte da corrente desce, depois a corrente vai juntar e vai para frente. Só que se a gente for analisar, aqui se a gente calcular qual que é a corrente que chega, o I, dá depois para a gente dividir aqui, né? A gente separa os dois e acha a conta. Olha só, primeira coisa que a gente vai fazer nesse exercício, calcular a resistência equivalente. Para calcular a resistência equivalente nesse circuito, não dá para eu fazer a resistência equivalente de uma vez só. Vou ter que fazer em partes. Por quê? Nesse pedacinho aqui, ó, ele está em série. Como ele está em série, a resistência equivalente desse caso é a soma. Então vai ser 15 mais 5. E a resistência equivalente naquele pedacinho é igual a 20 ohms. E agora? Agora a gente desenha um novo circuito, que vai ser exatamente a mesma coisa. Ó. Aqui, vem para baixo, vem aqui e vem para baixo. Aí aqui continua sendo 30 ohms e aqui 20 ohms. Aqui é o A e aqui é o B. A resistência equivalente agora é referente a esse circuito aqui. Para a gente calcular a equivalente desse circuito, resistência equivalente não está em paralelo? Tá, não são só dois? Sim. Então é produto pela soma, R1 vezes R2, R1 mais R2. Então a resistência equivalente vai ser igual a 30 vezes 20 dividido por 30 mais 20. Se a gente fizer essa continha aqui, a resistência equivalente vai ser igual a 30 vezes 20, 600. Sobre 30 mais 20 vai ser 50. Ó, corta zerinho com zerinho. E 60, se eu fizer aqui no cantinho, ó, dividido por 5, vai dar 1. 1 vezes 5 sobra 1, desce o 0. 10, 12. 12 dá 10, sobra 0. Então a resposta da resistência equivalente a gente já tem. São 12 ohms. Ah, professor, e agora como que eu faço para calcular a corrente? Ué, ele não está falando que a tensão são 30 volts? Sim. Só que ó, são 30 volts aqui e são 30 volts aqui. Se a gente calcular a corrente aqui, não dá para a gente calcular a corrente aqui também? Claro que dá. Vamos calcular a corrente I1. Ó, se eu calcular a corrente I1 vai ser, nós temos que, não é RUI, é R igual a U sobre I. Então, ó, joga esse cara lá para cima, joga esse cara aqui lá para baixo. Vai ser U sobre R. Então, o I1 vai ser igual, aqui é 30, a gente tem que são 30 volts, e aqui 30 ohms, que é lá em cima. Então, o I1, ó, de cara, 1 ampere. Já está respondido. Legal, professor. Mas você ainda não respondeu como que eu vou fazer para fazer o circuito, para fazer o I2. Ó, pessoal, é simples, ó. Eu não tenho a resistência aqui que a gente tem, que é a resistência equivalente. A resistência equivalente não é do circuito? É do circuito. Então, se eu achar a tensão, a corrente que chega no circuito, aqui, ó, se chegar aqui, vai metade para o I2 e metadinha para baixo. Aliás, vai parte para cima e parte para baixo. A gente já achou a parte que vai para cima. Se a gente achar o total, é só a gente subtrair. Ou a gente pega esse carinha aqui, ó, dá a resistência equivalente e faz o RUI também. Aqui não são 20? São 20. Então, se a gente for fazer, como que vai ficar? Ó, o I2 vai ser igual. Qual que é a tensão? 30. E qual que é aqui nesse pedacinho aqui, ó, a resistência equivalente? A gente calculou, ó, são 20 ohms. Então, ó, sobre 20, corta, o I2
3 dividido por 2 é igual a 1,5. Então, 1,5 ampere. Ah, legal, professor. É só isso, só isso. Vamos calcular pela resistência equivalente para a gente ver se o total vai dar 2,5 amperes. Ó, a resistência equivalente, 12. Então, eu tenho que, se fosse o I total, ia ser o total sobre a resistência equivalente total. Não é assim? É. Ó, o I total é igual a 30 dividido por 12. Vamos ver essa continha? 30 dividido por 12. Aqui a gente coloca que é 2. 2 vezes 12 a gente tem que é 24. Subtrai. Aqui não dá emprestar 6. Aí não dá, coloca vírgula 0. Dá 5, ó. 5 vezes 60. Resto 0. Opa, deu igual, ó. A soma de todo mundo, a gente tem que o I total é igual a 2,5 ampere. Ah, então se eu quisesse calcular a resistência, a tensão equivalente e depois subtrair, eu ia poder? Ia poder. Então a resposta do nosso exercício fica como sendo o I1 igual a 1, o I2 igual a 1,5 e a resistência equivalente igual a 12 ohms.